Olá, pessoal do YouTube. A gente está voltando aqui depois de uns meses parados, né? Muito trabalho, a gente na correria. E hoje a gente vai abordar um filme, né, que trata sobre transtorno alimentar, né? Um primeiro filme que a gente aborda nessa linha, depois a gente vai ver se aborda outros, né? E o filme chama O Mínimo para Viver, né? A gente encontra lá na Netflix. Um filme polêmico, né? Assim, já quando a gente clica para poder assistir, o sistema lá já fala que tem imagens fortes, enfim, tema forte, né? E a convidada de hoje é a Mariana Vasconcelos, né? Que é psicóloga e especialista nessa área, né? A indicação do filme veio até dela, foi uma grata surpresa. E a gente espera ter uma caminhada boa de conhecimento assim hoje, né? Obrigado, Mariana, por ter aceitado esse convite, né? Obrigada também. E fala um pouco sobre você, né? Sua carreira, sua área de atuação. Uhum. Então, meu nome é Mariana, né, sou psicóloga clínica há algum tempo. Eu comecei trabalhando mais na área de psicologia social, né, no início, com oficinas voltadas para oficinas de arte, mas bem no âmbito social mesmo, né, CRAS, CREAS, com adolescentes e adultos. E depois eu trabalhei numa instituição de longa permanência com idosos. E acabei me apaixonando pela clínica mesmo, o consultório, né, isso foi acontecendo juntamente com os outros trabalhos, né, em instituições, e acabei me apaixonando, assim, pela clínica e não saí mais, né. E nesse trajeto eu fiz a especialidade em terapia corporal, é uma linha que chama, é do Reich, né, o terapeuta tem uma forma de olhar a mente e o corpo, né, poder integrar, porque no final das contas, né, a gente não consegue separar a mente e o corpo. Uhum. E depois eu comecei a receber bastante uma demanda de pacientes com compulsão alimentar, acho que foram os primeiros a chegarem, foi mais com essa temática, né, compulsão alimentar, e aí isso começou a me chamar a atenção, eu comecei a estudar, a questão do transtorno alimentar não era um tema que me chamava atenção. Na verdade, eu estava trabalhando outra temática, que era o abuso em mulheres adultas, né? E aí eu acho que o tema me escolheu, na verdade, essa especialidade acabou me escolhendo, assim. Depois tive alguns casos de bulimia, de restrição alimentar, e aí eu resolvi me especializar no tema, né? E hoje eu gosto muito. Eu estou fazendo uma pesquisa que investigo, né, o quanto algumas mulheres, as que foram abusadas sexualmente, muitas delas criam uma defesa na compulsão alimentar. É uma investigação a ser feita, não é uma certeza, né, a gente não pode fechar e falar assim: "Ai, toda mulher que tem compulsão, então ela passou por abuso", não é isso, né, mas a gente entende que o transtorno alimentar, muitas vezes, ele denuncia outras coisas que tá acontecendo com a pessoa, né. Então a gente olha para o transtorno alimentar, só que quando você atende o paciente com transtorno, você descobre que tem muitas outras coisas, né. Acho que dando uma introdução aí no Sim. que é o Acho que a transtorno. saúde mental é muito isso, né? Assim, a gente tem muitas pessoas que ainda chegam querendo tratar a consequência do Uhum. problema, né? A gente vai falar um pouquinho mais pra frente a comparação que até o próprio filme faz com o vício, né? Sim, A sim. gente vai citar um pouquinho que acaba sendo a consequência. Quem usa uma substância, né? Tem uma linha que acredita, não, aquilo ali é a consequência, a gente tem que descobrir a causa, né? Uhum. Aquela substância está ocupando algum papel ali defeituoso na vida daquela pessoa, né? Uma coisa assim, né? Mas bacana então, Mariana. E também é contadora de histórias, né? Eu tava vendo aqui. Isso, é verdade, não falei essa parte, né. Aham. Eu sou contadora de história desde a época de faculdade, acho que desde o primeiro ano, que eu sempre gostei muito, né, dessa parte, desse viés artístico, assim, e comecei contando história para crianças, mas o público que me pegou foi adulto. Tive uma experiência, né, de atender um paciente que ele tinha uma dificuldade cognitiva, aí eu falei: "Ah, vou tentar contar a história e ver como que vai acontecer esse atendimento". E foi muito interessante, né, ele teve uma melhora muito grande, e aí eu comecei a investigar como que eu poderia aplicar o contar histórias para adultos, né. Então, por muito tempo é que eu parei por causa da pandemia, né, eu Uhum. acabei perdendo um pouco, né, não podia reunir, agora que tá voltando. Uhum. Mas aí eu fui desenvolvendo a ponto de ter um grupo quase que fixo, eu trabalhava com mulheres, trabalhava estresse, ansiedade, então era uma forma
ali de ter um tempo. Então eu sempre Uhum. escolhia uma história e a gente desenvolvia, algumas, né, algumas percepções em cima dessa história. E trabalhava um pouquinho o corpo também, aproveitando Uhum. que sou terapeuta corporal, trabalhava respiração, relaxamento. Só E, deu uma e- parada agora por conta do que aconteceu, sim, né. e eram livros assim que você tinha, aquele que lia ou Isso, textos? eu tenho vários livros, né, como eu fiz na faculdade que eu estudei, né, na Unesp lá de Assis, tem um curso de letras. Então a gente fazia uns intercâmbios, né, Hum, de disciplinas e eu acabei estudando um pouco de vários tipos de literatura, e eu gosto muito da literatura nordestina. Eu adoro contos, né, que vieram de lá, daquela tradição mais oral. uhum. Então eu sempre seleciono nessa linha, contos que a gente chama de contos acumulativos. Você conta um pedaço da história e sempre para ela desenvolver, você tem que ir tentando contando outra vai contando outras partes até ela desenrolar, né. Então eu tenho esse gênero que eu gosto de Uhum. trabalhar, que são contos mais de tradição oral. Mas aí eu tenho uns livros. Só que eu não fico muito presa não, eu acabo decorando a história e depois eu vou Vai vou indo. contando. É. Ah, que bacana, eu tô tendo várias ideias aqui mais pra Aham. frente. Eu tô. Mas vamos seguir, depois a gente Tá conversa bom. mais com outras coisas, né? Vamos Sim. falar então do filme, né? Aprofundar um pouquinho, né? Sobre a sinopse, né? Uhum. O título original é To the Bone, né? Isso. Em inglês, né? Bone é osso, então seria assim Uhum. até o osso, mais ou Até menos. o osso. É, É um nome isso. forte, assim, né? Que, Sim. enfim, aí é o mínimo para viver, a gente meio que traduz, dá uma maquiada para deixar, né? Né. Uma coisa mais suave. Não Sim. sei, a gente tem que Uhum. pensar na diferença cultural mesmo, né? Uhum. Norte-americana, brasileira, para a gente pensar nisso. Eles deram uma amenizada, né, quando eu vi o título em português, eu falei: "Tá bom, né, dá pra entender", talvez não Uhum. queira chocar tanto, né. Mas você acha que o nosso público assim, é mais sensível, assim, o brasileiro? Eu tenho a impressão que sim, tanto assim, se você for ver as pesquisas, né, em transtorno alimentar, quando você quer estudar, é muito tem muito pouco artigo publicado no Brasil. Dá a impressão que não é um tema muito falado, parece que é um Uhum. tabu. A maior parte dos artigos, tanto que é uma dificuldade, né, eles estão em inglês, né. Então, assim, por exemplo, quando eu preciso estudar, eu até leio em inglês, mas, assim, acadêmico, né, é diferente, tem temas, que a gente não tem acesso. E aí eu tenho essa impressão, que nos Estados Unidos eles estudam bem mais o transtorno alimentar que aqui. Uhum. A gente tanto que especialidades quase não tem no Brasil, né, Sim, são bem poucas, né. sim. Tem alguns ambulatórios em universidade estadual e alguns particulares, mas são pouquíssimos, assim, né, Uhum. especialistas. Então eu fico pensando que é um tema que talvez não é discutido mesmo, né. Sim. Mais para frente a gente vai falar até um pouquinho mais sobre isso, enfim, questão socioeconômica também, né? A Sim. gente vai Uhum. citar, né? Uhum. Então é um filme de 2017, né? O elenco conta com a Lily Collins e o Keanu Reeves, né? São os dois que Uhum. aparecem mais, até que o Keanu Reeves, pelo ser mais conhecido, ele apareceu pouco, assim, né? Assim, ele Uhum. tem um estilo, pelo que eu conheço, mais de filme de ação, enfim, né? Uhum. E ele mantém aquele jeito dele mesmo, né? Assim, parece que é uma personalidade mais direta, né? Assim, não é muito assim de se envolver, né? Tanto que ele, na própria clínica ele vai poucas vezes, a gente vai falar um pouco, Uhum. né, sobre isso, né? E eu achei interessante para a gente, né, já aprofundar, a própria sinopse fala, né, que ele é um médico pouco convencional, né? Uhum. Na sua experiência, assim, né? Porque foi um texto brasileiro, né? Quem assistiu o Sim. filme colocou. Infere que a pessoa que escreveu conhece o que seria tradicional aqui o tratamento. É muito diferente, assim, na sua experiência, o que a gente viu no filme, do que acontece o tratamento aqui no Brasil para esses Uhum. quadros. Depende da linha, né. Quando eu assisti o filme, eu achei interessante que eu me identifiquei, até com a minha própria Uhum, abordagem, né. Eu acho assim, tem alguns, lugares, ambulatórios que eles têm até um protocolo para os tratamentos e às vezes fica um pouco rígido, mas eu acho que depende muito do profissional, né, e da abordagem. Algumas abordagens elas têm uma questão mais de contato, mais próximo, né, tenta talvez tá mais, como fala assim, pensar mais no contexto da pessoa, não fica naquela questão tão clínica, tão fechada.
E aí eu me identifiquei, eu achei Uhum. interessante. Sim. Apesar, assim, dos meus pacientes eu não sair para um determinado lugar, mas eu já tive essa experiência mais social, Uhum. né, então acho que Sim. me fez pensar nesses 2 lados, né, na clínica mais Aham. fechadinha e naquele âmbito mais ampliado, né. Uhum. Mas Mais pra frente a gente volta então nessa, né? A tá. gente vai falar sobre tratamento, a gente fala um pouquinho sobre essas linhas, eu acho que é Uhum, interessante, né? sim. Vamos falar então sobre a definição, né? O filme a gente fala sempre que a gente dá spoiler, não tem como esse canal a gente pega Conta, assim. trechos, fotos, não tem como. Então, quem não assistiu, corre, assiste, né? E depois volta aqui para poder aprender um pouco, né? Quem tiver interesse, né? Uhum, É uma síndrome caracterizada por três critérios essenciais, então assim tem que ter os três, não pode, né, ocorrer um ou sem os dois ou dois sem um, enfim, tem que ter os três ao mesmo tempo, né? Que o primeiro é uma inanição autoinduzida até um grau significativo, que seria um comportamento, né? A pessoa se comporta dessa forma. O segundo é uma busca incessante por magreza ou um medo mórbido de engordar, que seria uma psicopatologia, algo, né, da parte psíquica. E o terceiro critério é a presença de sinais e sintomas resultantes dessa inanição, que é uma sintomatologia fisiológica, né? Então a gente poderia falar que é algo psíquico que leva a um comportamento e depois resulta em uma alteração no corpo, né, Mariana? uhum. É, até a característica, né, das anoréxicas, quando a gente vai pensar em personalidade, né, elas são bem rígidas. Então, é difícil o tratamento com elas, né? Tem essa questão da rigidez, então se ela tem aquele medo de engordar, de ter um aumento de peso, então é muito difícil você questionar isso, porque elas colocam uma meta e vão seguir até o fim, né? Uhum. Essa questão até de uma rigidez que aparece bastante, né. E é interessante até o próprio termo, né, a tradução, vamos colocar assim, da palavra anorexia é errônea, né? O pessoal cita porque a perda do apetite, que é a tradução, né, só não costuma ocorrer, ou seja, o paciente tem fome, sim, tem muito apetite, ele quer comer, mas lá no filme mostra várias vezes, né, a pessoa sonha, a pessoa cheira a comida, desenha a comida, né, e pode acontecer, né, essa perda de apetite só no final, quando o quadro já está muito grave, o corpo já está entrando em falência, né? Que Uhum. seria uma síndrome, assim, como se a pessoa tivesse com câncer, assim, né? Ela está magra ali, mas ela não consegue comer, né? De alguma Não. forma, o câncer leva, terminal no caso, né? A pessoa se consumir, né? Enfim, e ela não tem apetite, né? Coisa que não acontece aqui. Então o termo já começa um termo errôneo, vamos colocar assim, né? A tradução dessa palavra, né? Que a pessoa tem fome, acho que a gente tem que deixar bem claro, né? Uhum. Várias vezes mostra ela brincando com a comida, separa a comida, né? Assim, a gente observa isso, né? Enrola, enrola, enrola e várias vezes já acabou, já acabei. Aí todo mundo pega o prato cheio de comida e leva embora, né? Eu achei interessante essa parte, que é uma característica bem comum, né, das anoréxicas. Elas acabam fazendo, picando a comida e espalhando no prato, que é uma cena que aparece, né, é bem típico, que é para dar a sensação de que elas vão consumir muito, e também elas fazem isso para quem está no entorno, né, para a Uhum, família não ficar achando que ela está comendo pouco. uhum. Eu achei bem interessante, assim, o filme ele traz características, né, bem Eu acho presentes. que quem escreveu pesquisou muito, assim, né? Uhum. Para poder fazer muito rico, assim, o filme, né? Bem. É. E você falando da questão do apetite, da anorexia, né, eu pensei assim, tem também, né, é pouco falado, mas, funcionamentos, né, parecidos com a anorexia, né, às vezes a pessoa ela tem vamos falar assim, o comer transtornado, né, que a gente costuma falar, que não é o transtorno em si, né, Uhum, propriamente dito, e que tem um funcionamento, né, da bem parecido com a anorexia, que seria a uhum, restrição, né. Eu uhum, acho que nesses casos sim, elas têm aquele apetite, mas ela coloca, né, que ela precisa de uma restrição alimentar e aí ela não se alimenta. E é bem parecido, né, com a uhum, anorexia. Talvez aquela fobia não é tão grande, a repetição não é tão grande, né. uhum. Acho que também é interessante falar que tem algo que é muito próximo, né, Sim. e confunde a gente profissional, né. Uhum.
E até é bom a gente falar desse critério, que eu já recebi, assim, em consultório, algumas pacientes que não têm anorexia, né? Tem um momento da vida lá que ela acha que está acima do peso, Uhum. enfim, aí começa a restringir, aí vai no médico que também, às vezes, ou num outro profissional que não conhece do assunto e já encaminha para um especialista, né? Sim. Uhum. E aí achei querendo remédio, querendo isso, quer dizer, não é o caso. Aqui a gente vai ver que o paciente nem quer tratamento, ele nem acha que tem um problema, né? Ele, Eu quando acho. chega, ele é arrastado mesmo pela família, assim, é um ultimato. Ó, se não for, vai Uhum. à força, né? Assim, é Sim. interessante a gente ficar atento a isso, né? Tanto que a anorexia, assim, se for ver, né, dos transtornos alimentares, vários outros chegam na clínica particular. A anorexia é muito difícil chegar, Uhum. muito difícil, né? E se chega é porque a família levou. Vem junto, né? Vem É, escoltado, né? Que a gente brinca, isso. né? Nunca vem porque ela tomou consciência, né? Uhum. Então, Uhum. vamos passar então para o próximo slide. A gente já começou a falar, né, sobre definição. Vamos falar sobre os sintomas clínicos, né? Uhum. A cena que ela chega na casa da madrasta com aquela irmã, né? Uma meia irmã assim. E a cozinheira, sei lá, a pessoa que trabalha na casa coloca o prato de comida e ela fala, né, quantas calorias tem certinho ali, né? E a menina Sim. joga numa calculadora e fala, nossa, certinho, né? E ela depois ela Uhum. brinca, e a melequinha de nariz, tem quantas calorias? Ela fala ainda, né, na Ela fala cita, tudo, né? acho que deve ter 10 calorias, sei lá. Que já é também, né, a gente observa, assim, a literatura descreve, né, especialistas em caloria, porque como eu não quero ganhar peso, eu tenho que saber tudo que eu estou ingerindo certinho, né, ali, Isso. para me Uhum. manter, né, e perder É, ainda. que daí vem, né, se a gente faz uma análise, assim, da dinâmica na psicodinâmica, da personalidade e tudo mais dessa paciente, aí volta de novo aquela questão da rigidez, elas são extremamente rígidas, né, não pode Uhum, passar uma caloria a mais, senão estragou tudo, né. Então elas são uhum, bem esse critério, né, de caloria é uma coisa que chama muita atenção. uhum, E elas sabem muito. O curioso, assim, eh, quem tá na anorexia, elas estudam o transtorno alimentar a fundo, elas sabem todos os termos, elas sabem tudo, né. uhum, Elas precisam de um controle muito grande, né, pra administrar, né, sim, o funcionamento delas, né. uhum. E mais para frente, eu coloquei outra foto, né, dela sendo examinada, né, pelo Uhum. médico lá, e falando sobre os pelos, né, que ela não tem, né, a pelugem, né, que a gente chama de lanugo, né, Isso. começa a crescer porque ela não tem massa gordurosa mais no corpo, que é para proteger do frio. O filme se passa lá nos Estados Unidos, né, Uhum. que é um país frio, assim, né, na maior parte das cidades. E esse pelinho cresce como uma forma de tentar proteger para a perda de calor, né? Assim. Sim. Uhum. E ela meio que toma um susto, assim, dele explicando as coisas, né? É E sempre o corpo tentando compensar, né. A alguma gente coisa, né? algo mais assim, a gente esquece, né, fala: "Ah, o ser humano é racional, tem consciência, já está super evoluído", mas esquece que essa parte fisiológica nossa, ela é muito primitiva ainda, né, Uhum. tem essa defesa, Com né. uma evolução muito grande e pelo que a gente passou no passado, assim, a gente não tinha agricultura igual tem hoje, Uhum. né? A Sim, gente não tinha o conhecimento de plantar, estocar, não tinha geladeira, enfim. A sim. comida perdia, a gente passava fome, passava Uhum. frio. É. E E isso até já estava hoje na nossa genética, né? Isso acontecia, assim, né? sim. E aí até hoje, né, o nosso corpo, vamos falar assim, o cérebro ele tem essa, digamos assim, essa mensagem que diante da falta de gordura, ele vai ter que dar um jeito, né. Uhum, E na anorexia eu acho que mostra bem isso, né. sim. É. Faltando, não tem o que fazer, o Uhum. corpo vai tentar compensar, né. Outra, né, nessa mesma cena que ele está examinando, mostra as costas dela, né? Cheio de hematoma, De assim, de marcas, tanto fazer abdominal, né? Enfim, exercício, sim. exercício físico, né? E a literatura descreve muito isso, assim, né? É o Uhum. excesso de atividade física, né? De andar de bicicleta. Então tem muita lesão, né? Muitas Sim. pelo corpo, pelo excesso, né?
E aí uma coisa assim disso do corpo, né, aproveitando aqui a experiência da terapia corporal, me faz pensar, quando eu assisti esse filme, né, a primeira coisa que me chamou a atenção, eu falei: "Nossa, mas que desconexão com esse corpo", né. Eu fiquei pensando, lógico, né, já tá desconectado, não tem o que Uhum, questionar, né, você já não é à toa que tá com anorexia. Mas desconexão, assim, a ponto de se machucar e aquilo não dar um prejuízo, né, ela uhum. não falar: "Ah, tá doendo, vou parar", né, não tem. É como se fosse o carro, né? Ali, a É, pessoa que vai bater meximento, no carro, amassando o carro, mas não, é o carro, né? Ah, não, vai é o meu deixar. corpo, minha Uhum. mente é uma e meu corpo é outra coisa, né? Sim. Como se não fosse a mesma coisa, né? Uhum. Mesmo indivíduo, né? E outra coisa que são especialistas, assim, em saber sobre laxante, diurético, né? Assim, né? Sim, Uma elas coisa. têm conhecimento grande. E nessas horas, assim, enquanto eu assisti o filme, tem uma moça que ela é bulímica, né. De todos ali, tem uma que é bulímica. E nessas horas, a bulimia com a anorexia conversam muito, né. Porque a anorexia, muitas pessoas não sabem, mas ela também, são 2 tipos, né. E um dos é a anorexia mais purgativa. E aí eu acho que muito profissional, né, importante falar, que confunde, aí Uhum, coloca a paciente como bulímica que na verdade ela é anoréxica. uhum, E às vezes é uma bulímica com comportamentos, né, também que calcula caloria e todas as coisas e troca os quadros. uhum, Nessa hora eu acho que os 2 se chocam um pouquinho, né, sim. nesse funcionamento. Aham. Até a cena dela chegando lá pro médico, aí tem uma outra mãe com uma outra filha, as duas conversam no começo. Quantas vezes ficou internado, onde ficou, tá? Ela vai pro banheiro fumar e fica bebendo água, né? Bebendo água, né? Uhum. Bebendo água da Da torneira, que também é torneira. outro comportamento comum, típico Uhum. delas. Eu fiquei pensando assim, será que ela acharia que, né, quando fosse pesar, estaria um pouco mais pesado e passaria uma menor gravidade, né? Uma coisa Uhum. assim, né? Pode Porque ser, eu essa acho que água sim. depois ela vai fazer xixi e vai embora, né? Enfim, né? E aí a menina questiona, o que é isso? Isso funciona mesmo? A outra, Uhum. né? E tem essa questão do aprender, né? Que é uma cena marcante, assim, que é o blog dela, Sim. né? Assim, essa questão que a gente tá com a internet, com rede social, de ficar divulgando, né? Muita coisa. Uhum. Eu estava até lendo a respeito, tem muito site que bloqueia atualmente, né? Assim, quando tem alguma coisa nesse sentido, né? Um blog, Uhum. alguma coisa incentivando, mostrando como é que faz para ficar assim, assado, né? Sim. Elas são muito inteligentes, né, então elas usam todos os recursos que tiver da rede, né. Uhum, Compartilha, elas têm grupos, né, grupos de WhatsApp, tem várias formas. uhum, Antes tinha no Orkut, né, a Mia e a Ana, que era as bulímicas e as anorexicas. Elas se chamam ainda, né. uhum, É que elas estão escondidas, né, depois disso todo desse não é uma censura, né, mas esse monitoramento, vários uhum, estão fazendo aí escondido, sim, né. Mas é, eu acho que é uma coisa importante de uhum, discutir, né. é. Vamos pro próximo aqui, que é a questão já da... A comida também a gente já falou, né? Já falou um pouco desse comportamento. Uhum, Aqui está mostrando o adolescente, assim, todos têm mais de 16 anos ali, né? Mas a literatura cita, por exemplo, às vezes, pessoas mais jovens, que é muito comum esconder comida no bolso, né? Assim, porque ela foi até no restaurante, né, com aquele rapaz, e ela uhum. mastigava, mas como se sentisse o gosto e cuspia no Isso. papel, né? E às vezes a criança tá ali, a família pressionando, na primeira distração ele pega a comida, põe no bolso, né, para falar que Aham. comeu, né? Ele Uhum. põe enche de doce, não, eu comi tudo, está tudo bem. É tanto que muitas delas comem sozinhas, pra não ter isso, né, Uhum, no risco de não ter onde jogar, onde guardar, uhum. mas também é bem comum mesmo. E É. o tratamento lá tinha as regras, uma era essa, né? Assim, durante a refeição, banheiro, tudo, os quartos ficavam trancados, né? Eles tinham Sim. que ficar um tempo ali, mínimo, né? Uhum.
E acaba que um monitorava o outro ali, né? E tinha pontos, tinha. A gente vai falar um pouco mais sobre o tratamento, né? O reforço positivo, o reforço negativo, né? Uhum. Mas é interessante, né? E logo quando aquele médico, né, examina, ela fala, a única regra é não falar sobre comida. Eu achei Uhum. tão bacana assim que ela ficou tão surpresa, né, que ela falou, ah, vai ficar falando de comida? Não, lá só não pode falar de comida, né, Sim. tratamento. É, nossa, bem lembrado desse ponto. É interessante que com alguns pacientes, quando você atende, né, no transtorno alimentar, você precisa falar sobre a comida a termos de investigar. E tem alguns que, por um bom tempo, você não pode falar, você tem que esperar o tempo dele, a hora que ele trouxer, a gente fala, né. Para alguns fica bem desconfortável. E aí, ao Uhum, invés de você amenizar, você atenua, assim, uhum, os sintomas até, né, entende. sim. É, depois uma cena assim que chamou bastante atenção, a gente até já começou a falar, é a questão do controle, né? Assim, ela fala várias vezes, você já citou obsessão, né? Uhum, Essa coisa rígida, né? Até aquela irmã conversou com ela, a mãe depois, lá na clínica vários conversaram, o médico depois teve uma conversa firme, eu vou até citar mais pra frente. Mas toda hora ela fala, não, eu estou sob controle, eu estou no controle da situação, né? Enfim. Que uhum, lembra muito assim, um paciente que tem algum vício, assim, né? Como pegar bebida, né? Bebe, não, a hora que eu quiser eu paro, tá tudo sob controle, é pra você ver, né? Segunda até a sexta eu não bebo, tá tudo tranquilo, né? uhum. E ele não observa os transtornos que já estão vindo, assim, né? No Sim. caso dela. Eles estão sentados numa montanha, né? A irmã fala, olha todo mundo aí, aqui deve ter o quê? 2 milhões de pessoas? Quantas que não estão morrendo agora e estão falando isso, né? Assim, Uhum. questão de beber e dirigir, não, tá tranquilo, eu consigo, né? É que fica num lugar de, acho que eu falaria assim, de não vida, né, não tem uma percepção, algo não, acho que algumas têm sim, que elas sabem que vão acabar morrendo se continuar assim. Mas fica nesse lugar de não vida, então qualquer coisa que você falar, é como se não surtisse efeito, né, Uhum, como se sim, tivesse uma decisão ali assim: "Não, não vai adiantar você fazer". sim. É bem de nutrição mesmo, né, não vai se Uhum. nutrir de vida, de nada. Eu até coloquei aqui a frase, né? Que eu só não vejo o motivo. Não, aí ele fala, né? O Keanu Reeves lá na cena. Não existe motivo. Se há algum sentido, não sabemos qual é. Porque vivemos, porque a Mega, né? Depois aquela moça perdeu o bebê, porque aquela garota se matou, a do blog, né? Uhum, Aí não está me consolando, doutor. Eu não posso te consolar. A ideia de que pode se sentir segura é infantil e covarde. Ela te impede de ter qualquer tipo de experiência, mesmo as boas, né? Que é o que você acabou de falar, né? Assim, a gente não controla a vida como um todo. A gente tem uhum. algumas coisas que a gente controla, mas se a gente ficar nessa busca, né, assim, desse controle, a gente não vive realmente, né? A gente restringe demais a vida, né? É, e pegando um gancho nisso, até para pensar, assim, como que é a história dessas meninas, vou falar meninas que a maior parte são mulheres, né, mas Uhum, tem homens também. Como que elas foram constituídas, né, nessa história. Se for ver, boa parte, né, não é culpabilizando as mães, mas quando você vai pegar o histórico, sempre tem alguma questão vinculada à mãe, né. E nesse caso, a gente até comentou antes, né, de fazer aqui o vídeo, ela tem 2 mães, né, tem a madrasta e a mãe, e as 2 no final das contas, nenhuma dá suporte para ela, né, uhum, pelo menos no início ali, não sim. tem essa então, até para pensar nessa história, o que antecede, né, no caso. Uhum, Pra ela não ter essa questão do querer viver, de ter prazer, né, porque na história ela já não provavelmente não teve, né, ela não foi alimentada de afeto. uhum. Não teve um controle, vamos colocar, pela mãe, né? Assim, alguém para falar não ali. E depois Sim. superar isso, falar, não, agora já tá bom, né? Já passei Uhum. dessa fase, né? E até mesmo de ser nutrida de afeto e querer viver, né, que eu Uhum. acho que é uma das coisas que mais chama atenção, né. Sim, gente, mais pra frente nós vamos falar dessa cena do filme final, né? Que eu achei bem legal, né? Bem forte também, né. Outra coisa que